Eu queria dar as boas-vindas a todos e, como presidente da Academia Nacional de Medicina, considerar aberta esta reunião que vai apresentar os trabalhos ganhadores dos prêmios estabelecidos pela nossa academia para o ano de 2021. Os prêmios já foram divulgados por ocasião do aniversário da nossa academia e hoje, em decorrência dos estatutos, vão ser apresentados para discussão pelos acadêmicos e convidados. Eu tenho a honra e satisfação de ter comigo o presidente Francisco Sampaio, que presidiu a comissão de prêmios deste ano novamente e aceitou coordenar essa sessão. Eu queria passar a palavra, então, ao presidente Francisco Sampaio para as considerações iniciais. Lembrando a todos que nós continuaremos a manter o tempo sob controle e cada um dos apresentadores vai ser avisado 2 minutos antes de ter o seu tempo esgotado. Lembramos também, para eventualmente algumas pessoas que não estejam aqui toda a sessão, que os prêmios do ano próximo já foram anunciados e vão apresentar como uma inovação importante a possibilidade de premiação também para médicos brasileiros que estejam trabalhando no exterior e tenham seus trabalhos realizados no exterior. Esses autores poderão ter coautores não brasileiros e coautores também não médicos. O presidente Francisco Sampaio nos orientou muito também nessa promoção e vai também, durante a sessão, nos informar mais sobre essa atividade, que eu acredito muito importante. Então, presidente Francisco Sampaio, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje e pela coordenação de todo o comitê julgador que levou à premiação agora dos autores. E eu, para cada um deles também, desde já, faço questão de felicitar por essa importante oportunidade. Presidente Francisco Sampaio, por favor. Muito obrigado, presidente Belfort, pela honra e a confiança de me colocar coordenando a comissão de prêmios. Queria mais uma vez agradecer aos acadêmicos principais que fizeram parte dessa comissão, o acadêmico Carlos Gesta, acadêmico Walterzinho, acadêmico Maurício Gomes Pereira, acadêmico Maurício Nunes e acadêmico Rui Maciel, além de mais de 20 acadêmicos que também emitiram pareceres ad hoc. Quero dizer que todo o julgamento foi anônimo, só a secretária Sandra conhecia os autores do trabalho, os trabalhos foram distribuídos anonimamente para toda a comissão e os prêmios também foram concedidos apenas com a comissão sabendo os pseudônimos. Então, a gente fica muito tranquilo saber que quem ganhou o trabalho foi merecido, foi julgado sem nenhum viés político. Então, vou dar sequência à sessão, convidando para a apresentação do Prêmio Miguel Couto, com um trabalho intitulado Correlação entre a colorimetria hepática e a graduação da esteatose em um modelo experimental de perfusão hepática em ratos submetidos à dieta esteatogênica. O autor é o professor Bernardo Sabate, da Universidade Federal de Pernambuco, e seus coautores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Estadual de Pernambuco, da Mayo Clinic Rochester e da USP Ribeirão Preto. Depois da apresentação de 15 minutos, o professor acadêmico Carlos Eduardo Brandão, patologista de escola, vai comentar o trabalho. Então, professor Sabá, com a palavra para a sua apresentação. Obrigado.
Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que eu estou bastante honrado com esse prêmio, né? Gostaria de cumprimentar o professor Rubem Belfort e o acadêmico Francisco Sampaio, em nome de todos os acadêmicos da Academia Nacional de Medicina. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para iniciar a minha apresentação. Vocês podem confirmar se está sendo compartilhada adequadamente. Está compartilhado. Você coloca no modo apresentação, professor. Certo, eu estou passando para o modo apresentação. Perfeito agora. Consegui? Sim, professor. Muito bem. Então, o nosso trabalho concorreu ao Prêmio Miguel Couto, né? E, como já foi anunciado, os coautores, eu gostaria de frisar o nome deles aqui, agradecer a imensa colaboração, sem os quais a gente não teria conseguido concluir o nosso trabalho, né? O professor Márcio Fernandes e a professora Flávia Reis, do Rio Grande do Sul, professor Vital Maria e a professora Norma Jucá, aqui do Recife, professor Manuel Sena e Ulisses Montarroz, também do Recife, o professor Roger Moreira, atualmente nos Estados Unidos, na Mayo Clinic, e o professor Orlando Castro e Silva, titular em Ribeirão Preto. E agradecer também, me sinto muito honrado pela presença do acadêmico Carlos Eduardo Brandão, fazendo os comentários. Bem, essa vai ser a sequência que eu vou seguir na apresentação do meu trabalho, né? E o primeiro aspecto que eu gostaria de frisar é a justificativa do trabalho. Para isso, a gente precisa responder a 3 perguntas, né? Por que usar fígados esteatóticos para a realização de transplantes hepáticos? Por que a necessidade de avaliar a intensidade da esteatose nesses fígados? E por que a necessidade de validar um aparelho, um equipamento novo, o colorímetro? Bem, por que usar fígados esteatóticos? Essa primeira curva mostra a grande demanda de pacientes inscritos em lista de transplantes, que cresce de forma acentuada e que não é acompanhado não tem o mesmo crescimento a oferta de órgãos dos doadores efetivos. Então, há uma demanda grande por órgãos e uma oferta pequena. Então, se a gente pudesse dividir ou representar os fígados, os enxertos que são ofertados, nós vamos ter uma quantidade grande de enxertos ótimos que são aproveitados para o transplante, mas que não atende à grande demanda, né? Então, nós temos enxertos subótimos, enxertos esteatóticos, enxertos inadequados, que de outra forma seriam descartados. Mas a incorporação dos enxertos esteatóticos selecionados, ele vai aumentar a oferta de órgãos e vai retirar inúmeros pacientes na fila de transplantes e, consequentemente, vai diminuir a mortalidade na lista de espera. Essa é que é uma motivação para que se use fígados esteatóticos. Mas há uma necessidade de se identificar o grau de esteatose nesses enxertos. Por quê? Porque a presença de esteatose, ela determina duas alterações no fígado. Primeiro, a alteração física, né, nos atributos do fígado, a cor, na forma, no volume, na consistência e na presença de grafismos na superfície do fígado. E, o mais importante, essa impregnação de gordura no fígado leva à disfunção dos hepatócitos e até ao não funcionamento primário do enxerto. Então, o que é que acontece?
O fígado com esteatose leve, ele não representa risco ao transplante. Então, o fígado pode ser utilizado sem risco. Mas a esteatose moderada e grave, ele representa um risco que pode ser relativo ou absoluto e que é necessário a equipe que vai receber esses órgãos ter plena consciência desses riscos. Então, por isso, a necessidade de se avaliar a intensidade da esteatose. Hoje em dia, existem diversos exames complementares, bioquímicos, exame de imagens, densitometria, etc., que realizam o diagnóstico da presença de gordura no fígado, que realizam o diagnóstico da esteatose hepática. Só que esses exames, eles não contemplam as necessidades e as condições especiais no cenário da captação de órgãos. Então, apesar de existirem exames que diagnosticam perfeitamente o grau de esteatose, no cenário da captação, o que nós contamos é com a perícia do cirurgião que está retirando o órgão. Então, ele avalia se não tem esteatose, ou se é leve, ou se é moderada, ou se é intensa, utilizando os sentidos e a experiência dele. Os sentidos que ele utiliza a visão e o tato através do manuseio do órgão, né? Esse tipo de avaliação que o cirurgião faz durante a captação, ele tem uma série de características positivas, né? Ele não é destrutivo, ele é rápido, o resultado é imediato, mas ele tem dois problemas seríssimos e que afeta muito o resultado desse. Ele, dependendo da visão, da palpação e da experiência do cirurgião, ele implica em ser um exame cujo resultado é subjetivo e cujo resultado tem uma série de limitações. Então, se justifica se procurar ou se pesquisar um aparelho, um equipamento que dê um resultado, um diagnóstico não objetivo, não subjetivo, mas um diagnóstico objetivo. E aí é que entra o colorímetro. O colorímetro, ele vai aferir a cor e o diagnóstico dessa cor, ele expressa como uma variável numérica contínua. Então, esse diagnóstico com o colorímetro, o nosso trabalho verificou a força da associação entre o diagnóstico que o colorímetro deu e a presença de gordura detectada pelo método de extração e pelo exame histológico. Nós utilizamos, na pesquisa, ratos machos, né, de pelagem albina, da raça Wistar, com peso médio entre 428 gramas e idade acima de 16 semanas. E, o mais importante, conseguimos produzir esteatose hepática de forma bastante rápida, utilizando uma dieta extremamente esteatogênica. Essa dieta ela foi originada a partir da dieta AIN 93, que é uma dieta padrão para experimentos científicos em animais, mas ela foi modificada para aumentar mais ainda a capacidade esteatogênica. E a diferença dela para a dieta padrão se fez basicamente pelo acréscimo de lipídios, acrescentou-se colesterol, se retirou fibras, se acrescentou colato de sódio e se aumentou a quantidade de colina. Com isso, nós alteramos completamente o metabolismo dos triglicerídeos no organismo dos ratos, dos animais, de tal forma que essa dieta produzia esteatose de uma forma extremamente rápida, em questão de dias, né? Os procedimentos cirúrgicos foram feitos na sala de microcirurgia do Núcleo de Cirurgia Experimental do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Esse núcleo de cirurgia, é preciso que se ressalte, que é um dos pioneiros no Brasil na realização de cirurgia experimental. E no momento do nosso trabalho, o coordenador era o professor Dr. Renato Dornelas Câmara Neto. O colorímetro que nós usamos foi o Color QA Series 3, é um colorímetro comercial que não é projetado para essa finalidade, ele, na verdade, é projetado para detectar cores de diversos espectros, não é?
mas que nós aproveitamos as características dele, o custo e o manuseio fácil, né, pelo tamanho, etc., esse colorímetro ele faz a leitura da cor no padrão RGB. É um padrão que utiliza 3 canais de cor, à semelhança dos nossos computadores, que também utilizam esse mesmo sistema de cor. A gente pode ver quem trabalha com PowerPoint, que o sistema é o mesmo. Cada canal de cor ele consegue distinguir 255 tonalidades do vermelho, do verde e do azul, e que, numa combinação, permite distinguir 16 milhões de cores. Então, aqui a gente já está vendo a diferença da qualidade do sistema óptico do colorímetro com o sistema óptico humano que atualmente é utilizado, né, pelos cirurgiões para detectar as alterações na cor provocadas pela esteatose. O procedimento consistia, após a abertura do abdômen do rato, né, nós não abrimos o tórax, ele era mantido em respiração natural, somente com a fonte de oxigênio, né, e anestesiado, e se fazia uma colorimetria pré-perfusão no lobo esquerdo do fígado, como está sendo mostrado aqui, e aqui tem esses números mostrando as 5 medidas e a média aritmética e a mediana que se fazia a partir dessas medidas. Após essa colorimetria, se retirava um pequeno fragmento do lobo direito do fígado, que ia para uma biópsia, para o exame histológico pré-perfusão. Em seguida, canulava-se a aorta do animal para se fazer a retirada de amostras de sangue e se fazer a exsanguinação, à semelhança que se faz no humano quando se retira os órgãos para transplante. Procedimento inicial, exsanguinação, hipotermia e perfusão. E, em seguida, procedemos na mesma rotina. Feita a exsanguinação, se fazia a perfusão. Aqui está se mostrando o fígado do rato já perfundido, com o clareamento não está homogêneo, tem áreas ainda aqui a serem perfundidas, né? Mas mostrando a diferença do fígado. E depois que terminava-se a perfusão in situ, se fazia uma nova colorimetria no mesmo lobo direito em que foi feita a colorimetria pré-perfusão. Tá? Aqui nós colocamos 2 exemplos somente para mostrar como esse aparelho dá o resultado da cor. Então, o resultado é representado por 3 algarismos, cada um representa um espectro da cor, o vermelho, o verde e o azul, né? Então, esses são os números que representam o diagnóstico de um fígado normal. E esses outros números são o diagnóstico de um fígado amplamente esteatótico. Observa-se que houve um aumento, principalmente no vermelho e no verde, enquanto que na faixa de cor azul houve uma diminuição. Tá? Bem, mas para se trabalhar com 3 números como um diagnóstico, isso cria uma certa dificuldade. Então, nós utilizamos a conversão desse padrão RGB para o padrão cinza, em que ele transforma esses 3 números em um único valor, utilizando uma fórmula, né, que quantifica valores ponderados para o verde, para o azul e para o vermelho. Então, nós utilizamos o padrão RGB e o padrão cinza para comparar com a quantidade de gordura. E a análise da gordura foi feita de 2 formas. Se extraiu a gordura, colocando-se o fígado, após o procedimento cirúrgico, dentro de um extrator de Shortlet, em que o éter circulava aqui constantemente durante 6 a 8 horas, de tal forma a dissolver a gordura do fígado, e essa gordura se depositava no fundo do recipiente, e o evaporador fazia com que o éter fosse eliminado e ficasse como resíduo a gordura, que era pesada numa balança analítica. Esse procedimento de extração da gordura foi realizado também aqui no Recife, em outro laboratório de referência, no Instituto de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco.
Doutor Bernardo, restam 2 minutos. Obrigado. Opa. Então, eu vou dar uma... A análise estatística foi feita dentro dos padrões usuais, né? E eu acho que é importante apresentar esse desenho do experimento. Vou aproveitar os 2 minutos para apresentar o desenho e as conclusões, né? Então, observe, 60 animais foram inicialmente distribuídos em 4 grupos, né? E cada grupo desses foi submetido a uma dieta específica. O primeiro grupo de 15, uma dieta padrão, e os outros 3 grupos, a dieta esteatogênica, durante 2, 4 e 6 dias. Os animais eram submetidos à cirurgia, e era feito a colorimetria pré e pós, no padrão RGB, depois transformado no padrão cinza, né? E se colhia uma amostra do tecido hepático pré-perfusão e pós-perfusão. E o fígado todo era encaminhado para a extração de gordura, e esses eram os grupos que foi formado a partir da distribuição de gordura identificada na extração, e aqui os grupos formados pela distribuição, pela estratificação, de acordo com o diagnóstico histológico. O que é que se concluiu? Passar aqui dos resultados rapidamente, vou passar pelos resultados e mostrar a conclusão, que é o que é mais significativo, né? Então, dentro das condições do nosso trabalho, né, com probabilidade de 95%, se concluiu que a cor do fígado pré- e pós-perfusão apresentou uma correlação forte com a presença de esteatose. Então, realmente, a cor do fígado e esteatose tem uma correlação positiva e linear. A colorimetria apresentou a mesma acurácia na identificação dos graus de esteatose quando realizada antes da perfusão e depois da perfusão. Aqui é uma diferença que, em condições clínicas, essa acurácia para o cirurgião ela é mais notável depois da perfusão, quando o fígado é subtraído dos elementos sanguíneos, né? Aqui, o colorímetro conseguiu manter a mesma acurácia nas 2 situações. E a colorimetria apresentou uma acurácia perfeita na identificação da presença de esteatose, mas teve um fato importante no resultado da pesquisa, que a colorimetria ela não conseguiu distinguir a esteatose moderada e intensa. Ela colocou os 2 grupos num único grupo. Então, isso é um alerta importante para a clínica, né, em que o diagnóstico da esteatose é feito de forma visual e palpatória no fígado, né? Então, alertando os cirurgiões que um diagnóstico de uma esteatose moderada ou intensa, ele pode estar errado, pode estar sendo subvalorizado a esteatose, ou então ela pode estar sendo sobrevalorizada. Essa é uma mensagem importante que a pesquisa deixa como contribuição clínica. Bem, queria agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para discutir o trabalho. Obrigado. Obrigado, professor Sabat. Convido agora o nosso secretário-geral, acadêmico Carlos Eduardo Brandão, para, como patologista, fazer seus comentários sobre esse trabalho que ganhou o Prêmio Academia Nacional de Medicina. Por favor, acadêmico Brandão. O Prêmio Miguel Couto, perdão. O trabalho ganhou o Prêmio Miguel Couto. Acadêmico Brandão, por favor. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente Rubens Belfort, excelentíssimo ex-presidente Francisco Sampaio. Eu me sinto muito honrado de estar aqui fazendo algumas observações, alguns comentários do trabalho do Dr. Bernardo, que é um colega aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E eu achei o assunto tão interessante que veio, inclusive, ao encontro do nosso último simpósio de obesidade e doença gordurosa não alcoólica do fígado. Eu tomei a liberdade, presidente, de fazer alguns slides que eu acho que valeriam a pena até para poder facilitar a nossa compreensão. Então, o trabalho do professor Bernardo Davi Sabat, ele é um trabalho que avalia exatamente a importância da colorimetria hepática e a graduação da esteatose em modelo experimental em ratos, e foi premiado com o Prêmio Miguel Couto da Academia Nacional de Medicina.
A importância desse material é vista aqui nesse primeiro diapositivo, né? Um fígado normal, com uma coloração absolutamente padrão, um fígado gorduroso, a esteatose, um fígado apenas com infiltração de gordura, mas sem atividade necroinflamatória, o fígado já mais amarelado, com esteatohepatite, já com balonização, e um fígado já mais enrijecido, mais endurecido, já com uma tonalidade mais escura, né? Que é o paciente que tem cirrose. Então, essa doença gordurosa não alcoólica do fígado, que nós vimos na reunião de obesidade há 2 semanas atrás, ela tem hoje uma prevalência mundial em torno de quase 20% a 30% no Brasil. Então, qual é o impacto clínico que isso tem para o cirurgião transplantador? Na hora que ele vai ver aquele paciente que vai doar o seu fígado, aquele doador, se ele encontra um fígado que tem gordura no fígado, esse fígado, na maioria das vezes, no passado relativamente recente, esse fígado ele era até denominado de um fígado marginal, e ele era um fígado descartado e não era aproveitado, né? E como é que era feita essa avaliação? Era basicamente uma avaliação visual, como o Dr. Bernardo chamou a atenção. Ao longo desses últimos anos, né, surgiram uma série de tentativas de se fazer essa mensuração dessa quantidade de gordura e uma avaliação não invasiva dessa quantidade de gordura, e desde laboratório, desde exames bioquímicos como scores de fibrose, F4, como a relação entre TGO e plaqueta, até testes de imagem, né? Como a elastografia hepática, a elastografia acoplada a um aparelho de ultrassom ou de ressonância nuclear magnética, que não só avalia a estrutura, a arquitetura do fígado, mas avalia também a quantidade, a concentração de gordura ali depositada. Mas, obviamente, que dentro de um cenário de transplante hepático, você ter como fazer uma elastografia no fígado daquele doador ou de fazer uma ultrassonografia ou de uma ressonância nuclear magnética é muito complicado, é muito difícil na prática clínica. Então, muitas vezes a gente lança a mão da biópsia hepática. A biópsia hepática seria o ideal para você poder caracterizar o grau de esteatose, seja uma esteatose leve, seja uma esteatose acentuada, ou até mesmo uma esteatose mista, mas você depende aí de quê? De todo o processo de histologia, né? E essa histologia com parafina demora no mínimo 2, 3 dias para você fazer. Você poderia ter o recurso da biópsia por congelação. Você colhe o fragmento do fígado desse doador, né? E poderia fazer uma congelação para poder quantificar. Mas é um procedimento também demorado, porque você depende de um bom serviço de anatomia patológica. Então, hoje em dia, nós temos uma série de marcadores, ou sorológicos, ou de imagens, para poder não só caracterizar do ponto de vista qualitativo, tem ou não tem esteatose, e também para fazer a quantificação dessa esteatose. Recentemente, um colega brasileiro aqui da Fundação Oswaldo Cruz, ele criou um aplicativo, eu ficaria até aí uma sugestão para o Dr. Bernardo, um aplicativo que é baixado pela própria plataforma Google, em que você tem 7 marcadores diferentes para você poder caracterizar a esteatose hepática, como o índice de esteatose hepática pelo ultrassom, os marcadores bioquímicos como o APRE, como o FIB4. Mas aqui, entrando especificamente no material do Dr. Bernardo, a importância da colorimetria hepática e o grau de esteatose, ele mostrou de forma muito clara que, quando você faz essa mensuração do grau de esteatose hepática pela histologia e faz a avaliação da colorimetria, né, houve uma correlação muito boa com a ausência de esteatose, esteatose leve, esteatose moderada, esteatose intensa, do ponto de vista de cor, antes e depois da perfusão desse fígado. Quer dizer, o fato daquele fígado ainda estar com bastante quantidade de sangue, de alguma maneira, dificulta a avaliação do grau de esteatose. Quando você faz a exsanguinação desse fígado e faz a infusão de uma substância, né,
que produz uma hipotermia do próprio fígado e mantém aquele fígado vivo, fica muito melhor você fazer essa confirmação da própria esteatose, isso do ponto de vista tanto de grau de histologia, como também no grau de concentração da própria gordura. Então, o Dr. Bernardo chama a atenção de que isso seria uma biópsia ótica, né? Na verdade, a biópsia que a gente aprende, a biópsia por congelação, a biópsia por parafina, ele aqui está introduzindo um outro conceito, que é a colorimetria, dando uma informação que seria da biópsia ótica. Através dessa biópsia ótica, eu poderia ter uma noção, né, de menor ou maior intensidade de depósito de gordura. Então, apenas para finalizar, Bernardo, muito honrado pelo convite para estar aqui comentando a sua tese, né? Primeiro, como qualquer tese, qualquer trabalho, a gente tem que ver qual é a originalidade desse tema e a atualidade desse tema. Eu acho que o teu material é extremamente original e extremamente atual. Ainda mais nesse momento em que a esteatose hepática ela é uma doença universal. 20% a 30% da população mundial tem doença gordurosa não alcoólica do fígado. Esses índices são maiores ainda na população de indivíduos obesos, né? Tem um impacto muito grande no pool de doadores de fígado, né? Eu me lembro nos anos 90, quando começaram os transplantes de fígado lá no Hospital do Fundão, que alguns desses fígados eram desprezados porque eram denominados de fígado marginal, quer dizer, era um fígado gorduroso ou um fígado pré-cirrótico, e aí ele não era, de alguma maneira, aproveitado. Como é que a gente pode tentar avaliar esse grau de gordura no doador, a biópsia de congelação, a biópsia de parafina, a elastografia, ultrassom, ressonância? Mas você está aqui introduzindo um conceito novo, extremamente moderno, que é a biópsia ótica, né? E a colorimetria, a biópsia ótica, teve uma ótima correlação com o grau de esteatose e também com a concentração de gordura. E a grande implicação clínica, não é, Bernardo? É exatamente isso que você finalizou, né? Eu conseguindo identificar melhor aquele doente que tem esteatose leve, moderada ou até severa, eu posso, com isso, aumentar e melhorar o meu pool de doadores de fígado e também evitar, assim, a chamada disfunção primária do órgão. Então, eu acho que o trabalho ele é extremamente original, ele é extremamente atual, né? E vem muito ao encontro de tudo isso que nós estamos debatendo, né? As 2 semanas atrás, com a apresentação no simpósio de obesidade. E semana passada, um jovem líder médico, eu tenho até o privilégio de ser o tutor, que é o Dr. Yuri Botean, mostrou de forma muito elegante que você pode fazer aquilo que se chama de defatting. Quer dizer, o paciente tem esteatose hepática, mas eu, para não perder esse fígado, eu posso, de alguma maneira, fazer uma remoção dessa gordura do fígado para que aquele fígado possa ser efetivamente aproveitado, incorporado e transplantado. Era isso, meu caro Bernardo. Parabéns mais uma vez, parabéns aos meus queridos colegas lá de Pernambuco, meu querido amigo professor Edmundo Pessoa, a doutora Norma Jucá, que é uma patologista bastante reconhecida, ao colega do Rio Grande do Sul, doutor Marcos Chedid, que falou aqui na semana passada também sobre técnicas de preservação, e agradecer ao presidente Rubens Belfort e Francisco Sampaio por essa honra de estar aqui comentando esse material. Muito obrigado. Presidente Francisco Sampaio, me permite um comentário rápido? Claro, o presidente é que manda. Tá bom. Eu queria, claro, a apresentação do acadêmico Carlos Eduardo Brandão foi brilhante, bem como a do professor Bernardo Davi Sabat, representando todos os coautores. No entanto, queria lembrar que, conforme o Dr. Brandão já comentou, o Dr. Márcio Fernandes Chedid é também membro do programa de Jovens Lideranças da Academia Nacional de Medicina. E isso nos deixa muito felizes. Ontem, por ocasião de uma outra reunião na Academia Nacional de Medicina, o acadêmico Carlos Eduardo Brandão e Maurício Yunes comentavam que ambos haviam sido ganhadores na década de... Eu não vou dizer na década de 30, porque eles vão ficar ofendidos, mas algumas décadas atrás, de prêmios da Academia Nacional de Medicina. E é um desafio para nós todos, né, acadêmica Patrícia Rocco, que essa garotada de 40 anos de idade comece a ganhar prêmios na Academia Nacional de Medicina. E
seria ótimo também que eventuais candidatos para a Academia Nacional de Medicina pudessem apresentar essa titulação que tanto enobrece a medicina brasileira. Então, é um sinergismo, é uma convergência de diferentes programas da academia que nos deixa muito felizes. Muito obrigado, presidente Francisco Sampaio, e parabéns aos colegas pernambucanos por esse novo prêmio. Já está virando tradição, porque o ano passado também Pernambuco ganhou um dos prêmios mais importantes. Muito obrigado, presidente Francisco Sampaio. Obrigado, presidente Belfort. Estamos dando seguimento à sessão. Vai ser apresentado agora o prêmio presidente Vicente Cândido Figueira de Saboia, com trabalho intitulado Técnica Cirúrgica Modificada para Implante Imediato Intravaginal de Prótese Testicular em Pacientes com Torção de Testículo. Os autores Daniel Rampel, do Hospital Municipal Souza Guiar, e o doutor professor Luciano Alves Favorito, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Daniel Rampel, com a palavra, o senhor tem 15 minutos para apresentar seu trabalho. Obrigado, professor Sampaio. Estou tentando compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Cláudio, o doutor Daniel está como host. Ele caiu, professor, ele saiu. Ele deve estar voltando aí. Ele está voltando. Genilson colocar logo como co-host, o da professor Daniel. Já está. Oi, desculpa, gente. O programa resolveu atualizar na hora da apresentação. Conseguem ver a minha tela? Perfeito, perfeito. Então, queria agradecer, primeiramente, a presença dos excelentíssimos acadêmicos da Academia Nacional de Medicina e me dizer que sinto muito honrado em receber esse prêmio Vicente Cândido Figueira de Saboia, pois ele coroa um processo de 2 anos aí de pesquisa envolvido em torção de testículo dentro de um projeto de doutorado. Queria agradecer também ao coautor desse trabalho, o professor Dr. Luciano Alves Favorito, por todo o apoio ao longo de todo esse processo. Então, dando só uma breve introdução do que é a torção de testículo, é uma condição na qual o testículo rotaciona em torno do seu próprio eixo, e com isso o fluxo arterial fica muito reduzido e às vezes interrompido, causando uma isquemia tecidual aguda com quadro clínico de dor, que, se não for resolvido rapidamente e de um tratamento cirúrgico, evolui para uma isquemia tecidual completa, necrose. É uma doença com importância clínica evidente, cerca de 90% dos casos de dor de testículo em adolescentes e adultos jovens que procuram a emergência são por causa da torção do testículo. É muito comum em adolescentes e mesmo nos países que são considerados ricos ou economicamente desenvolvidos, quase 40% dos pacientes acabam com o pior desfecho, que é a orquiectomia, é a retirada do testículo inviável. Algumas situações depois dessa cirurgia são evidentes, o tratamento mutilante, como vocês podem ver na foto do lado. Existem algumas dúvidas ainda em relação à fertilidade ou produção hormonal. Os trabalhos relacionados à torção de testículo eles são escassos e com N muito pequeno. E a gente está tentando trazer mais uma informação para tentar esclarecer essa dúvida de quando é o melhor momento para se colocar uma prótese e fazer uma cirurgia reconstrutora nesse paciente. Se é tardiamente, ou seja, primeiro se faz a orquiectomia
no cenário de emergência, se aguarda de 6 a 12 meses para implantar a prótese, ou se a gente aproveita o mesmo momento em que se tira o testículo para implantar a prótese testicular. Vou fazer uma breve passada aqui pela embriologia, só para lembrar que o testículo, né, a gônada do homem, ela, no nosso período intrauterino, é um órgão intraabdominal. E ao longo do desenvolvimento masculino, o testículo vai migrando em direção ao testículo. E é uma falha nessa migração que é o fator de risco principal para o desenvolvimento da torção de testículo, ou favorecimento da torção de testículo, que é quando a túnica vaginal, que é uma camada que recobre o testículo, ao invés dela ter uma implantação normal, englobando só o testículo, ela se fixa na parte proximal, no terço distal do cordão, e criando um espaço propício para que o testículo rode dentro dessa cavidade, dessa pseudocavidade. Só trazendo dados aqui aproximados do último censo dos Estados Unidos, em 2018, se a gente for fazer um cálculo bem superficial, a gente pode estimar quase 1.800 torções de testículo anualmente só naquele país. E as estatísticas americanas mostram que a torção de testículo é quase 4 vezes mais comum do que o câncer de testículo. Então, historicamente, esse implante de prótese ele é desencorajado num primeiro momento, no tratamento da emergência. E, apesar da torção de testículo ser o principal fator de ausência de testículo nessa idade, ou seja, os homens entre 13 e 21 anos que não têm testículo, na sua imensa maioria, perderam por torção. E, mesmo assim, só 20% dos implantes colocados no mundo são motivados por torção. Tem estudo, inclusive, que recomenda grupos que desencorajam o paciente, mesmo aquele paciente que pede um implante na emergência, ele é desencorajado a fazer esse procedimento baseado num risco teórico maior de complicações, como extrusão e infecção da prótese. Como eu trabalho num hospital de emergência, eu estava muito incomodado de conviver com esse tipo de desfecho. Um paciente com uma cirurgia mutilante dessa, muitas vezes perdendo o segmento, né, sem possibilidade de implante de prótese em momento algum. Fora o momento em que isso acontece, que é na adolescência masculina, um momento por si só já complicado. E aí a gente foi buscar na literatura, a gente viu que hoje em dia já tem inúmeros trabalhos defendendo o implante de prótese imediato, quando a retirada do testículo é feita no câncer, no tratamento do câncer, e vários estudos citando troca imediata de material sintético, ou seja, prótese, tanto de pênis como esfíncteres artificiais, como uma forma já rotineira de tratamento na urologia. E aí o artigo mais citado, em todos os trabalhos que falam sobre torção de testículo, citam muito esse artigo, que é um artigo da década de 80, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, e é incrível como, a partir daí, sempre o argumento desse artigo é utilizado para desencorajar o implante. Então, a gente achou que o conceito, que esse risco aumentado de complicações, ele podia ser questionado. Essa é a tabela final desse artigo que eu citei, e vejam que ele, infelizmente, de uma maneira infeliz, ele junta epididimite e orquite no mesmo grupo de torção, citando isso na conclusão dele como os principais fatores de risco para complicações pós-implante. Mas se a gente olhar aqui do lado, a taxa de complicação da torção ela é muito similar à taxa de complicação do testículo atrófico, geralmente por criptorquidismo, que hoje em dia é a principal causa de implante de prótese. Ou seja, acho que não seria bem por aí, né? Então, pensando nisso, a gente desenvolveu nesse projeto de doutorado 2 artigos originais, né? Um artigo foi uma tentativa de esclarecer se a torção de testículo era uma condição inflamatória ou infecciosa, e para isso a gente colheu amostras do líquido peritesticular durante a cirurgia da orquiectomia, e a gente achou que 90%, o resultado desse trabalho já publicado, é que 90% dos pacientes, esse líquido ele é asséptico, não tem nenhum crescimento bacteriano. E os 10% que tinham, a gente identificou germes da pele do escroto, muito possivelmente por contaminação na hora da coleta. Isso encorajou a gente a prosseguir no trabalho de implante de prótese e, já tendo um dado que protegia a gente do risco de infecção, na teoria, a gente tentou propor uma modificação na técnica que atualmente é usada
para diminuir o risco de extrusão. Esse trabalho ele foi submetido à plataforma Brasil, ao Comitê de Ética, foi aprovado, foi um estudo feito em humanos, prospectivo, randomizado. Todos os pacientes que participaram do trabalho assinaram um termo de consentimento formado e todas as cirurgias foram performadas por um único cirurgião. O critério para inclusão, homens com idade mínima de 13 anos e o desenvolvimento de genitália externa pelo menos G3-P3 da escala de Tânia. E o testículo obrigatoriamente tinha que ser removido por torção. É raro achar na literatura trabalho com implante de prótese testicular cuja causa única seja torção. Geralmente os resultados são misturados com câncer e com criptorquidismo. Então a gente recrutou 235 pacientes ao longo desse período de janeiro de 2018 a maio de 2020, excluímos alguns. A gente levou 65 pacientes para esse trabalho da cultura e 25 pacientes foram para esse trabalho premiado de implante de prótese. Os 25 pacientes foram divididos em 2 grupos. 10 pacientes fizeram um tratamento convencional, foi considerado o grupo controle, que é um implante tardio por via inguinal, e 15 pacientes tiveram um implante realizado de forma imediata por via transescrotal. O que a gente propõe na modificação da técnica é a dissecção completa da túnica vaginal, exposição da túnica. A gente faz isso usando o próprio dedo, uma dissecção romba subdártica. Reparem que, fazendo um comparativo aqui, fica nítido que existe uma cavidade grande englobando o testículo. Esse paciente tinha a deformidade de badalo de sino. E aí, por que a gente faz essa exposição completa da túnica? Porque a modificação da técnica é exatamente essa, tentar fazer uma incisão posterior na cavidade da túnica vaginal, para quando esse conjunto for novamente posicionado dentro da bolsa, essa incisão ela fica voltada para posterior e não fica em contato com essa incisão da pele. Com isso, a gente tenta evitar sobreposição. Então, a gente prossegue com a retirada do testículo. Note a cavidade, nitidamente uma cavidade que comporta facilmente a prótese. A gente leva essa prótese lá para o vértice da bolsa, tentando sempre deixar essa incisão de cavidade posterior, ficando a parte anterior toda recoberta por um tecido natural e sadio do testículo. Seria mais uma barreira para evitar a extrusão da prótese. Esse é o aspecto pós-operatório imediato do paciente. Só um esquema, um desenho ilustrando a técnica e mostrando que a gente faz essa incisão 2 centímetros acima do testículo sadio, né? Na torção de testículo, a gente sempre explora os 2 lados, né? Essa condição da deformidade de badalo de sino geralmente está presente do outro lado. Então, um paciente que torceu um testículo, é recomendado que a gente trate o testículo torcido e que fixe o contralateral para evitar uma torção futura do outro lado. Todas as próteses utilizadas foram doadas pela Silimed, próteses de silicone. E a gente fez esse follow-up, esse acompanhamento, o segmento ambulatorial, com no mínimo 4 consultas, nos dias 15, 45, 90 e 180 do pós-operatório. Em todas essas consultas, a gente tentou objetivar, né, de uma maneira mais tangível a evolução dessa cicatrização, para não ficar só, tirar o viés da avaliação do cirurgião. Então, para isso, a gente utilizou a escala de Southampton, a gente propôs uma modificação só no item 5, em que a principal complicação seria a perda do implante. E no último dia, no D180, a gente também fez um questionário perguntando para o paciente se ele considerava de muito bom a muito ruim quesitos como volume, posição, consistência, tamanho da prótese, cicatrização. E no final, se ele recomendaria o implante para um amigo ou para algum familiar que tivesse sofrido do mesmo problema dele. Aqui é a nossa tabela de resultados, só mostrando que não houve diferença estatística entre os grupos, foram bastante homogêneos no quesito idade, lado torcido, no sentido da torção e no desenvolvimento da genitália. Chama atenção o tempo entre o início da dor
e a cirurgia propriamente dita, que é muito alargado, eu vou comentar isso na discussão mais à frente, e isso aconteceu para os dois grupos, de forma homogênea. Em relação à cicatrização, durante a evolução do segmento pós-operatório, também não houve diferença estatística entre os grupos, e a gente sofreu uma extrusão apenas, e essa extrusão ela aconteceu no grupo tardio, foi um paciente que implantou a prótese, na teoria, com a técnica convencional. Ele aguardou 6 meses para realizar o implante. Então, essa é a foto do dia em que ele compareceu ao hospital com a prótese sendo extruída, né? A gente só retirou com anestesia local. Mas, apesar dessa foto ser um pouco assustadora, só para mostrar para vocês a foto, para os senhores, a foto antes da cirurgia, reparem como existe uma retração da hemibolsa pela ausência do volume do testículo ou da prótese, e mesmo após a extrusão, 180 dias após o implante, o aspecto estético, na minha opinião, até um pouco melhor do que o pré-operatório. Doutor Daniel, restam 2 minutos. Obrigado, professor. Só passando rapidamente aqui, a diferença de cicatrização, como a incisão inguinal fica mais evidente e mais importante ainda, quanto mais escura for a tonalidade da pele do paciente, e a gente não vê isso na incisão transescrotal. A cicatrização é realmente muito boa. Só para vocês repararem, aqui estão os pontos de nylon, são no D15, né, no dia 15 pós-operatório, e 180 dias não se repara nenhuma cicatriz. A bolsa escrotal realmente tem uma cicatrização muito boa. Em relação ao implante, tamanho, o que os pacientes consideraram como resultado estético foi muito similar entre os grupos. E discutindo os nossos resultados, realmente a gente viu que é uma fotografia do sistema de saúde brasileiro. Infelizmente, existe um erro diagnóstico muito grande nos pacientes com torção de testículo, eles são comumente tratados como orquipedidimite. Isso faz com que o tempo entre o início da dor e a cirurgia seja prolongado e, obviamente, a nossa taxa de orquiectomia é muito alta. Nossa amostra reflete a prática clínica, né, de idade. Os pacientes foram, geralmente, tinham 16 anos, refletindo o momento de vida em que isso mais acontece, e a dificuldade que a gente tem em manter esse paciente num segmento pós-operatório. Os pacientes têm idade escolar, enfim, questões financeiras envolvidas. Existe um estudo parecido com o nosso, proposto por Bush, feito por Bush e Bagrodia. Os nossos diferenciais são que a gente propõe realmente essa modificação, essa mobilização completa da túnica vaginal, evitando sobreposição de incisões. Nosso trabalho teve um follow-up muito, muito maior. A gente tentou objetivar essa cicatrização utilizando uma escala objetiva e a gente teve um grupo controle. A satisfação do paciente foi muito boa e o que mais deu ânimo para a gente foi a atitude do paciente que instruiu. Mesmo instruindo, ele deseja um implante novamente e recomendaria a cirurgia para algum colega. Só citando algumas limitações, a gente tinha imaginado um estudo com um N muito maior, mas infelizmente a pandemia atrapalhou nosso programa. A gente podia ter feito a cultura dos pacientes que foram submetidos ao implante. O fato de um único cirurgião ter feito, isso tem prós e contras, né? A técnica é fácil, mas como foi um só cirurgião, fica difícil de afirmar isso. Existe uma questão relacionada a financiamento, as próteses são caras, né? Então, estudos que forem fazer isso precisam de algum suporte financeiro. E o consentimento informado precisa citar o que é mais dito hoje na atualidade, que são os riscos de complicação. E por isso, 6 pacientes resolveram não assinar o termo e não participar do estudo. O objetivo do nosso trabalho era fazer os urologistas emergencistas refletirem, já que não há diferença estatística entre o implante imediato e o tardio, acho que a gente podia avaliar a possibilidade de poupar o paciente de uma nova cirurgia. Então, só para concluir, a gente considerou o nosso implante seguro, não apresentou complicação como infecção ou extrusão, garantiu um excelente resultado estético evitando uma nova cirurgia e os pacientes ficaram realmente satisfeitos do ponto de vista estético. Queria agradecer novamente a oportunidade de fazer essa apresentação para os senhores. Obrigado, doutor Daniel Rampel. Por favor, descompartilhe sua tela.
Me coube aqui pelo presidente Belfort também comentar esse trabalho, por ser um trabalho de linha urológica. Quero dizer que esse trabalho, os trabalhos nessa categoria, que foi a categoria de cirurgia, 3 trabalhos foram para 4 rodadas e com notas muito parecidas, até que finalmente o consenso dos 2 membros da comissão que estavam tratando disso foi dar o prêmio a esse trabalho de implantes de prótese pós-torção. É um trabalho relativamente simples e que eu acho muito bom para um trabalho clínico cirúrgico, o trabalho ser simples. É um trabalho que teve uma ideia muito boa, relativamente simples de ser realizado desde que se conseguisse as próteses, né? O doutor Daniel fez isso num hospital público, ele mostrou o Hospital Municipal Souza Aguiar e conseguiu as próteses como doação. O trabalho é interessante porque ele mostra uma mudança de paradigma na cirurgia e implante de prótese na torção de testículo. Há muitos anos, já que nós urologistas fazemos a orquiectomia por tumor de testículo, e imediatamente nós implantamos a prótese. Mas se considerava, sem ter nenhum dado como esses que o doutor Daniel mostrou, que na torção de testículo a região era potencialmente contaminada. E então se esperava entre 6 meses, 3 a 6 meses, para se implantar uma prótese. E isso, além do trauma do paciente já perder o testículo, são pacientes, a grande maioria adolescentes ou adultos jovens, ele ainda ficava sem o testículo. Então, do ponto de vista estético e psicológico, era muito ruim, mas tinha esse medo de implantar a prótese imediatamente. E isso, então, o doutor Daniel demonstrou que o implante de prótese imediata e com uma pequena modificação simples na técnica, né, isolando algumas camadas, mostrou resultados excelentes na colocação imediata. E também ele foi além, e isso eu gostei, que ele analisou o líquido da túnica vaginal em pacientes que tiveram torção de testículo e mostrou que esse líquido era estéril. Então, aquele medo que o urologista tinha de implantar uma prótese num ambiente contaminado, na realidade não é um ambiente contaminado, era um ambiente simplesmente isquêmico e que não tinha por que estar contaminado. Então, além da parte prática de implantar a prótese e observar, o doutor Daniel mostrou que o líquido era estéril. Então, essa modificação da técnica para evitar a extrusão foi muito boa. E o interessante do trabalho é que o único caso de extrusão foi no paciente que teve um implante tardio. Então, mostrando que não tem risco potencial de você implantar a prótese imediatamente. Então, isso vai dar um conforto muito grande ao paciente. Muitas vezes, como o Daniel mostrou, esse paciente perde o segmento, ele nunca mais vai ter essa prótese implantada, nem o seu aspecto estético preservado. A única dificuldade que eu vejo para o uso corrente disso é que conseguir essa prótese imediatamente no hospital. Então, é preciso ter uma articulação grande nos hospitais de pronto-socorro, onde sejam referência para implante da prótese. No Rio de Janeiro tem uns 3 ou 4, poderia-se ter a prótese lá, se conseguisse, com a direção do hospital, e nos hospitais privados, eventualmente, tentar com que a empresa deixe consignado isso. Mas eu acho assim, que a grande dificuldade para implantar isso vai ser conseguir a prótese naquelas primeiras horas ou naquele momento em que a cirurgia geralmente é realizada de emergência, muitas vezes à noite, muitas vezes durante o final de semana. De qualquer maneira, eu não preparei uma aula como professor e acadêmico Carlos Brandão, mas eram esses os comentários pertinentes. Parabéns por esse trabalho simples, mas de grande relevância, porque muda o paradigma. A partir dessa apresentação, dessa publicação, muda o paradigma de implante de prótese testicular pós-torção do testículo. Então, isso é que a gente visa quando faz um trabalho cirúrgico. Então, muito obrigado, doutor Daniel. Acadêmico Pietro Lovelino, nosso querido
ex-presidente, eminente cirurgião, professor titular de cirurgia da Unirio. Querido Pedro Novelino, por favor, abra seu microfone para fazer seus comentários. Não esqueça de abrir o microfone, presidente Novelino. Seu microfone está fechado. Presidente Novelino, seu microfone está fechado. Professor Novelino, clica nesse okzinho que está aí na sua tela, por favor. Repete para ele, Sandra. Professor Novelino, tem que clicar nesse okzinho que está aparecendo aí na sua tela. Eu acabei de mandar uma solicitação para o senhor abrir o seu microfone. Presidente Novelino, por favor, abra seu microfone. Eu vou tentar telefonar para ele. Eu estou telefonando para a doutora Maria Rita, professor. É porque ele deve estar usando o telefone, né? É uma pena que a gente não esteja escutando os comentários do nosso querido presidente. Bom, acho que... Vamos ver se ele consegue atender aqui. Estou ligando, ele vai atender. Querido presidente, abre seu microfone. Nós não estamos me ouvindo. É só clicar no ícone do microfone. Chama a Maria Rita aí que eu falo com ela. É só clicar em cima do ícone. Quer passar seus comentários aqui para mim? Presidente Francisco Sampaio, talvez a gente pudesse avançar e quando ele tiver condições, ele faz o comentário dele. Nós vamos avançar, depois me manda, quando abrir o microfone, você comenta. Tá bom. Obrigado. Tá bom. Fala para ela procurar o ícone aí. O presidente Novelino agradece, vai tentar achar o ícone que ele não está achando. E ele deve ter feito comentários interessantes, que ele falou em mais de 3 minutos. Bom, vamos dando andamento, então, de acordo com o presidente Belfort, a apresentação do Prêmio Presidente Francisco de Paula Cândido. É um trabalho de oftalmologia sobre a avaliação oftalmológica de recém-nascidos expostos à infecção materna por Covid-19, uma série de casos. A autora Olivia Chiapp e coautores da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. A doutora Olivia Chiapp está na sala. Por favor, doutora Olivia, pode abrir seu microfone e compartilhar seus slides. A senhora tem 15 minutos para a sua apresentação e depois nós teremos os comentários do nosso querido acadêmico Oswaldo Moura Brasil. Por favor, doutora Olivia, com a palavra. Olá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico professor Dr. Rubens Belfort. Eu cumprimento também todos os excelentíssimos acadêmicos aqui presentes. Eu estou muito honrada em receber o prêmio Presidente Francisco de Paula Cândido, e é um reconhecimento muito importante para mim e também para a nossa instituição, a Escola Paulista de Medicina. Tá? Os responsáveis por esse estudo fomos eu, a doutora Natasha Cruz, doutor Paulo Rosa, doutora Luciana Reis, e sob a orientação da nossa querida professora doutora Nilva Cimerém Bueno de Moraes. Tá? Bom, então, diante da pandemia, né, do coronavírus, que se iniciou na China agora em dezembro de 2019,
algo que nos preocupou foi a possibilidade de transmissão vertical, que é sabidamente uma das complicações mais graves das doenças virais que ocorrem durante a gestação. E essa transmissão vertical, ela pode levar a manifestações oculares, principalmente na retina. Então, uma dúvida que pairou, né, na nossa cabeça foi, será que o SARS-CoV-2 ele também pode causar manifestações oculares nos recém-nascidos? Não sabíamos, e até o momento da realização do presente estudo, as pesquisas sobre sinais e sintomas oculares, elas não incluíam recém-nascidos, somente adultos. Então, o que fizemos foi uma série de casos, né, que essa série de casos seguiu os princípios delineados na Declaração de Helsinki. Então, consentimento informado, oral e escrito dos pais dos participantes, nenhuma compensação financeira foi fornecida aos participantes do estudo. E esse estudo... Agora eu consigo. Foram 165 recém-nascidos, né, incluídos com infecção materna por Covid-19, internados em 3 maternidades de São Paulo, e examinamos esses recém-nascidos de abril a novembro de 2020. Tá? Queria falar aqui que nós sabemos as limitações de um estudo não controlado, né? No entanto, é importante ressaltar a importância de tais relatos no contexto de pandemia, né? Num contexto em que precisamos delinear e estabelecer prontamente as características de uma nova entidade clínica que surge. Como critério de inclusão, definimos a infecção gestacional materna por Covid-19 confirmada laboratorialmente, independentemente da idade gestacional. Tá? Essa confirmação foi feita através do exame de RT-PCR, de amostras do esfregaço oronasofaríngeo. Como critério de exclusão, foi evidência de qualquer outra infecção congênita. Tá? E todos os recém-nascidos, eles foram submetidos a exame ocular externo e oftalmoscopia binocular indireta. Aqui na imagem inferior direita, é um exemplo da retinografia de um recém-nascido com o exame normal, o exame sem alterações, que é o exame de fundo de olho, né, que era o exame realizado. Tá? Os dados coletados, então, foram a data da infecção materna por Covid, idade gestacional ao diagnóstico da infecção, idade gestacional ao nascimento, a via de parto, peso e comprimento do recém-nascido, pontuação Apgar no 1º e no 5º minuto, e o resultado do teste de Covid-19 do recém-nascido. Tá? A análise estatística foi realizada por meio de estatística descritiva, com medidas de frequência e tendência central. Bom, falando um pouquinho dos dados demográficos desses recém-nascidos, a idade variou entre 1 a 18 dias, tá? A maioria deles foram recém-nascidos a termo, 74,5%. O Apgar de 1 minuto só foi menor que 7 em 11 recém-nascidos, então 6%. Então, os recém-nascidos, eles nasceram bem clinicamente. O peso médio foi de 2,921 kg, e 17% tiveram baixo peso ao nascimento, menos que 1.500 gramas, e 1,2% nasceram com extremo baixo peso, que consideramos abaixo de 1.000 gramas. O comprimento médio desses recém-nascidos foi de 47,3 centímetros. O diagnóstico materno de Covid-19 variou entre a 1ª e a 40ª semana. 6 recém-nascidos tiveram PCR positivo para SARS-CoV-2. Esses 6 recém-nascidos que tiveram o exame positivo, 5, esse exame foi positivo no 1º dia de vida. Então, é uma alta possibilidade que tenha sido uma transmissão vertical. Um deles teve o exame positivo com 18 dias de vida. Então, foi uma provável transmissão horizontal. Tá? O ponto aqui que eu gostaria de ressaltar é que nenhum desses recém-nascidos apresentou alterações oculares, mesmo estando com PCR positivo para o COVID. Então, é uma alteração negativa, mas muito importante. Tá? Alguns recém-nascidos expostos, né, então os recém-nascidos cujas mães, durante a gestação, tiveram COVID, porém, eles tiveram PCR negativo ao nascimento, alguns deles apresentaram alterações oculares.
Então, foram 10 que apresentaram alterações oculares. E a alteração ocular mais frequentemente encontrada, que foi em 7 recém-nascidos, foi essa que está na imagem inferior direita, hemorragias retinianas, tá? Eu vou mostrar 2 tabelas agora com alguns dos resultados. Nessa tabela, temos as características dos recém-nascidos que foram COVID positivo, tá? Então, foram 6. Um deles teve a infecção já no primeiro trimestre, com 7 semanas, e todos os outros, a infecção materna ocorreu no terceiro trimestre. A idade gestacional, só um foi pré-termo, com 31 semanas, todos os outros nasceram a termo. Eles nasceram bem clinicamente, com a APGAR variando nos 5º minuto entre 9 e 10. O peso do pré-termo foi 1.140 gramas, enquanto que os outros tiveram peso normal. Todos esses recém-nascidos nasceram por via de parto cesariana e nenhum deles apresentou alterações oculares. Tá? Agora eu vou mostrar uma tabela mostrando as características dos recém-nascidos que tiveram anormalidades oculares. Foram 10. 7 deles tiveram anormalidades que foram hemorragias retinianas. 2 deles apresentaram ROP, que é a retinopatia da prematuridade. Tá? E um deles apresentou tortuosidade vascular retiniana e engurgitamento venoso, que não foi explicado por nenhuma outra condição clínica, ele não tinha nenhuma outra comorbidade que pudesse explicar essa alteração. Então, eu destaquei esse recém-nascido porque, apesar de ser uma alteração bem inespecífica, ela não poderia ser explicada por outra condição clínica do paciente, então pode ser que tenha alguma relação com a infecção materna, porém é difícil fazer essa relação direta. Discutindo um pouquinho, acho que eu saí. Um minutinho. Minha tela saiu da apresentação. Um minutinho. Hoje é aquele dia que você tem. Olívia, quando é assim, geralmente tem que entrar e sair de novo. Sair, entrar. Já voltou. Voltou? Joia. Vou continuar então. Só discutindo um pouquinho os resultados, na época do estudo, a OMS ela não tinha relatado nenhuma evidência de transmissão vertical quando a infecção ocorria no terceiro trimestre, mas o nosso estudo, ele mostrou um cenário possivelmente diferente, porque nós tivemos recém-nascidos com PCR positivo já no primeiro dia de vida, então fortemente sugestivo de infecção e transmissão vertical. Sobre as hemorragias retinianas, há um questionamento. São hemorragias do parto, né, hemorragias pós-parto, que são frequentes hemorragias neonatais encontradas, ou são hemorragias retinianas que podem ser secundárias ao COVID? Então, a taxa encontrada no nosso estudo foi de 4,2%, está muito próxima dos estudos transversais publicados sobre hemorragias retinianas neonatais do parto, que é uma taxa de 6,7%. Então, nós acreditamos que essas hemorragias podem ser apenas hemorragias do parto mesmo. 2 pacientes expostos apresentaram também retinopatia da prematuridade. É uma taxa de 33,3% entre bebês com menos de 1.250 gramas, que também está de acordo com as taxas esperadas para ROP nas populações que são sem exposição ao SARS-CoV-2. Ele travou um pouquinho para passar aqui para a próxima. Passou. 9 de 165 recém-nascidos apresentaram síndrome do desconforto respiratório. Foi uma taxa alta comparado com o que habitualmente é visto, 1% de síndrome do desconforto respiratório. Então, questionamos aí se essa alta taxa poderia estar relacionada com a exposição do COVID. Um recém-nascido apresentou convulsões tônico-clônicas e foi diagnosticado com encefalite por COVID. E outro dado interessante foi que a sorologia ela foi testada já no primeiro dia de vida em 94 recém-nascidos. E a sorologia positiva, o IgG positivo, foi detectado em 47% dos recém-nascidos.
Isso poderia representar uma imunidade natural passiva desses recém-nascidos. Porém, até o momento, não sabemos qual é a magnitude e nem a duração dessa imunidade natural passiva. E o nosso estudo encontrou 3% de positividade para o SARS-CoV-2 entre os recém-nascidos, sugerindo que a transmissão vertical do vírus ela pode ocorrer, ainda que em baixas taxas. Concluindo, então, o nosso estudo sugeriu que não há um risco moderado ou alto de anormalidades oftalmológicas em recém-nascidos de mãe com Covid-19. E por mais que estudos adicionais controlados, de maior tamanho, sejam necessários para descartar completamente esse risco, é um dado confortante, é um dado negativo confortante. E, além disso, a transmissão vertical do SARS-CoV-2 parece ser possível e deve ser uma preocupação, né? Os achados dos recém-nascidos, eles estão, os achados de hemorragias, de retinopatia da prematuridade, eles estão em conformidade com as taxas esperadas, antecipadas para pacientes que não tenham exposição ao COVID, né, ao SARS-CoV-2. Então, isso sugere muito que não há um risco alto, né, de anormalidades oftalmológicas nesses recém-nascidos expostos. Gostaria de falar que os pacientes do estudo, eles continuam sendo acompanhados e nós faremos esse follow-up para entender melhor quais as consequências que a exposição tão precoce ao SARS-CoV-2, né, vai gerar nesses recém-nascidos, tanto clinicamente quanto na parte oftalmológica. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar aqui. Nessa foto temos alguns dos fellows de retina da Escola Paulista, e aqui temos o Dr. Paulo, pesquisador, doutora Natasha, doutora Luciana, eu, e ao centro a doutora Nilva, que foi a grande responsável por este estudo ter acontecido, que me ensinou muito em toda essa caminhada do estudo, e é uma professora, né, por quem eu tenho muita admiração, e fica aqui o meu agradecimento especial a ela, e obrigada a todos pela oportunidade de apresentar aqui. Eu fico à disposição para ouvir os comentários e para responder quaisquer dúvidas. Obrigada. Obrigada, doutora Olívia Chiappe. E eu convido agora o nosso acadêmico Oswaldo Moura Brasil para fazer comentários sobre esse trabalho que ganhou o prêmio. Por favor, Olívia, compartilhe a sua tela. Obrigado. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort, excelentíssimos ex-presidentes Francisco Sampaio, inclusive responsável pela seleção desses trabalhos, feito com tanta eficiência, excelentíssimo presidente Pietro Novellino, através do qual também eu gostaria de cumprimentar todos os outros acadêmicos presentes, convidados e, em especial, aos vencedores desses diversos prêmios da Academia. Foi um prazer grande a escolha do meu nome para fazer comentários sobre esse trabalho. Gostaria muito de parabenizar a doutora Olívia e o grupo que com ela participou desse estudo, capitaneados talvez pela professora Nilva Moraes, que conhecemos há tantos anos a sua capacidade, o seu conhecimento. O que eu gostaria aqui de dizer é que eu acho que a Covid hoje é uma catástrofe no mundo atual que a gente tem. Muito mais do que uma síndrome respiratória aguda, a Covid tem se mostrado uma doença bastante desconhecida, em que ela afeta múltiplos órgãos. Pode afetar o coração, o fígado, os rins, o cérebro. Então, a gente conhece ainda muito pouco, acho que, da Covid, tem muito a procurar para se poder ter melhores formas de diagnóstico, melhores formas de tratamento. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de trabalho que abrange outras áreas do conhecimento e que vai nos ajudar muito no futuro para que a gente possa, de alguma forma, entender melhor o que está acontecendo, prevenir o que possa vir pela frente e tratar esses pacientes de um modo geral. Eu fiz aqui algumas pequenas anotações
da apresentação, que teve como esse objetivo a exposição do SARS-CoV-2 em crianças recém-nascidas. É um estudo de casos, como foi visto, de um número razoável de casos, 165, não é? E que 3% desses pacientes, se não me engano, tiveram resposta positiva. Um deles com uma resposta 18 dias depois, quer dizer, uma transmissão horizontal, que, digamos, seria mais aceitável, mais comum. Mas o outro grupo de pacientes, 5, tiveram ao primeiro dia já após o nascimento. Então, mostra, sem dúvida, uma transmissão vertical, uma coisa que era até contestada algum tempo atrás por outros grupos, por outros trabalhos, e que isso eu acho que vem a somar muito no conhecimento e que me parece que é o primeiro trabalho que eu saiba analisando assim recém-natos cujas mães contaminadas por Covid, não é? A transmissão vertical é uma complicação extremamente grave nas viroses. Se a gente examinar, por exemplo, a Zika, citomegalovírus e outras viroses, a gente pode ter uma noção muito importante da importância, digamos, de se poder conhecer, de ter esse conhecimento da possibilidade de transmissão vertical que a gente pode ver nos casos desses de Covid, não é? Desses pacientes, quer dizer, na verdade não se notou nenhuma lesão oftalmológica realmente importante, quer dizer, esses casos de pequenas hemorragias são também frequentes no dia a dia desses pacientes, especialmente ligados a um parto, às vezes com um pouquinho mais de complicação, a uma mãe que teve uma gravidez um pouquinho mais complicada. Os casos de HOP, quer dizer, não tem também nada, não sei, provavelmente, não sei se realmente tem uma relação direta com a Covid, mas é possível também, isso tudo é muito novo, isso tudo a gente tem que aprender mais aí com o correr do tempo, não é? Mas o que eu acho que é o mais importante desse trabalho e que é bastante inédito e de uma grande contribuição para a medicina é se ter uma confirmação, eu acho que já bastante sustentável, da possibilidade de transmissão vertical da Covid durante a gravidez. Isso é muito novo, muito importante, eu acho que a gente tem que levar isso muito em conta. Essa baixa taxa de complicação ligada mostra que provavelmente a Covid não afeta esses recém-nascidos, ou se afeta de uma forma muito leve, em que passa praticamente desapercebido, talvez um número muito maior de crianças cheguem a ter assim, uma contaminação pelo vírus. Tem alguns estudos aí que já mostraram no passado, não sei se isso se modificou, em que não se encontra evidências do SARS-CoV-2, por exemplo, no leite materno, no líquido amniótico, no cordão umbilical, embora, por exemplo, a gente vê aqui realmente níveis bem significativos de transmissão vertical. Quer dizer, de um modo geral, eu queria mesmo era dar parabéns à doutora Olívia, ao grupo, à doutora Nilva, pela ineditidade desse trabalho, pela importância desse trabalho e pela contribuição que certamente ele vai fazer ao entendimento da Covid a nosso nível brasileiro e a nível mundial, à medida que isso tudo for mais bem compreendido. Parabéns a todos. Muito obrigado, acadêmico Oswaldo Moura Brasil, pelos pertinentes comentários de um homem experiente. Queria convidar agora, retornando ao trabalho anterior, o acadêmico Pietro Novellino, para agora já com o microfone acionado, fazer seus comentários sobre o trabalho de implantes de prótese testicular pós-torção de testículo. Excelentíssimo senhor presidente Rubem Belfort Júnior, excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, que evidentemente foi o organizador e o presidente desses belos trabalhos apresentados por esses jovens, senhor secretário acadêmico Brandão, senhor presidente, fazer esse meu comentário à frente de um dos maiores urologistas desse país, o cirurgião Francisco Sampaio,
né? Mas eu vou me permitir, um minuto, dizer o seguinte. Houve uma época em que se indicava orquiectomia em casos de câncer de próstata. E, naquela época, eu tive a oportunidade de realizar em 3 casos. Porque o cirurgião geral fazia naquela época, e devo dizer que a novidade, senhor presidente Francisco Sampaio, era que não havia prótese, né? Não havia prótese. E em 2 casos, nós colocamos no lugar em que o testículo foi retirado, né, bola de ping-pong. Então, isso é uma coisa que é para apenas um dado histórico. E ninguém que Vossa Excelência, acadêmico Francisco Sampaio, sabe disso. Bom, foi apenas um dado histórico, já que nos áureos tempos nós tivemos a oportunidade de realizar com sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Francisco Sampaio, me permite um minuto? Claro, agora a palavra do presidente para tomar conta e encerrar. Eu fico muito à vontade de poder comentar esse trabalho, uma vez que, apesar de ser do mesmo departamento, foi feito de maneira totalmente independente do nosso grupo, o que cá entre nós mostra a riqueza do grupo maior, do departamento. E eu queria comentar também a excelência dos comentários do acadêmico Oswaldo Moura Brasil, que abordou de uma maneira extremamente pertinente esses aspectos epidemiológicos relacionados à transmissão vertical ou não, e a lembrança, a importância da retina como biomarcador para uma série de fenômenos que ocorrem em outras partes do organismo humano, como Oswaldo coloca muito bem. Sem dúvida, a possibilidade dessas lesões na retina pode até mesmo mostrar eventual tendência de lesões neurológicas que talvez venham a aparecer só no futuro. Quando tanto se fala de Covid longo, Covid permanente, Covid crônico, a gente tem que lembrar muito na possibilidade do Covid, como outras doenças virais, de repente, acometerem crianças em idade muito mais avançada, né? O que, de novo, repetindo o que o acadêmico Oswaldo Moura Brasil falou, mostra a importância de seguirmos avançando nessa linha de estudos. Queria dar os parabéns aos autores, a Olívia, primeira autora, a querida professora Nilva Bueno. A Nilva Bueno é uma querida professora, que ela é uma super professora, sem nem ser professora de fato, mas ela é professora de nós todos. E o acadêmico Oswaldo Moura Brasil. Muito obrigado. Obrigado, presidente Belfort, pelos seus comentários. E agora a palavra é sua, porque já estamos próximos do intervalo e o presidente, então, encerraria esse módulo para retornarmos às 18 horas com a sessão principal. Muito obrigado. Nós vamos, presidente Francisco Sampaio, quero agradecer muito. O presidente Francisco Sampaio devia estar agora de carro, voltando para o Rio de Janeiro, atrasou toda a viagem dele. Muitíssimo obrigado. Eu acho que o acadêmico Sabrá havia manifestado interesse em fazer um comentário, Sabrá. E o acadêmico Sérgio Novis também. Então, nós vamos avançando um pouco para aquelas pessoas que queiram fazer comentários e às 18 horas em ponto voltamos para a sessão formal da academia, tá bom? Então, passa a palavra inicialmente ao acadêmico Sabrá e depois ao acadêmico Sérgio Novis. Sabrá, por favor. Bom, parabenizar a presença. Eu levantei a mão quando da apresentação do trabalho do professor Bernardo Sabato, achei muito interessante, não é? Realmente representa um avanço para a hepatologia. Agora, a minha pergunta é: o diagnóstico no experimento do professor é com a colocação do colorímetro sobre o fígado. Na experiência com pacientes futuros doadores, como é que esse colorímetro se comporta, não é, numa situação em que o fígado do paciente vai ser examinado colorimetricamente, né? Qual é a potência desse colorímetro para fazer esse diagnóstico transcutâneo?
O professor Sabate está na sala? O acadêmico Sabrat tem a impressão que o professor Sabate se retirou da sala momentaneamente, então vamos aguardar que ele retorne para repetir a pergunta e peço então ao nosso querido Sérgio Novis que faça suas observações. Por favor. Sampaio, somente que essa última apresentação com os comentários do presidente Belfort me fizeram recordar um fato que o professor Diolindo Couto, com muita frequência, nos dizia, não só em aula, como em atividade ambulatorial, em sessões clínicas, de que o exame do fundo de olho bem feito é a única biópsia incruenta que existe na medicina. De maneira que ele chamava a atenção que, por um exame de fundo de olho bem feito, você conseguiria fazer vários diagnósticos sem precisar agredir o paciente. E agora mais um aí, que são as alterações retinianas pela Covid-19. Quer dizer, o velho mestre, quando diz uma verdade, ela é eterna. Né? É verdade. Obrigado, acadêmico Novis, que já falou várias vezes isso, e que eu escutava também meu padrinho Mário Marrano, amigo do Novis, comentar isso no exame clínico. Fundo de olho, o acadêmico Belfort já falou, né, que realmente dá diversas informações. Acadêmico Belfort, então... Eu queria fazer um outro comentário também, que acho que é importante, uma vez tem muitos jovens acadêmicos, é que esse trabalho já foi publicado no Journal of Ophthalmology, então é fundamental a gente correr, e a gente pode, sim, produzir conhecimentos novos quando tem oportunidade de examinar tantos pacientes como nós temos aqui no Brasil. Então, eu acho que da mesma maneira que Zika marcou em oftalmologia o Brasil, Covid em oftalmologia está sendo marcado também pelo Brasil. É uma lição para todos os jovens, né? Tem que correr e publicar. Muito obrigado, acadêmico Francisco Sampaio. Podemos interromper, talvez, agora para uma health break, a não ser que tenha mais algum comentário. Uma palavrinha, pode ser, presidente? Claro, por favor. Não, é só uma pequena complementação ao acadêmico Sérgio Novis. O exame de fundo de olho, que hoje já caminha para poder ser analisado através de inteligência artificial, associado à tomografia de coerência óptica, em que a gente tem um verdadeiro corte histológico da retina sem tocar no olho, e talvez alguma coisa mais que venha, é o início da nossa aposentadoria, não é? Não é aposentadoria, porque vai abrir novos horizontes, muito mais emocionantes. Cada vez que uma máquina faz uma coisa que a gente está fazendo, é ótimo, que a gente pode fazer coisas melhores e mais complexas. Eu acho que é por aí. Você não vai se aposentar tão cedo, não, Oswaldo. Não vamos deixar. Muito bom. Alguém gostaria de... Bom, não havendo mais algum comentário, então interrompemos por alguns minutos e às 18 horas regressamos. Tá bom? Até logo.